Oi, eu sou a Ana Rosseto, do Sendas e eu quero compartilhar com você um fato que acabou de acontecer aqui na minha família. Um conflito e como eu consegui resolver ele através do auxílio de mais de uma técnica. Então eu vou falar para você sobre comunicação não violenta, sobre reprogramação biológica e para quem não sabe, reprogramação biológica aborda questões sobre saúde quântica, germânica Heilkund e as constelações familiares sistêmicas. Eu vou falar sobre Ho Oponopono e eu vou falar sobre auraterapia botânica. Então, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi morar nos Estados Unidos. E aí eu voltei. Um tempo depois, eu resolvi morar na Irlanda. E lá eu viajei por vários países, enfim, conheci bastante culturas, né? E esse movimento, para mim, Ana, faz com que eu me autovalorize. O fato de conseguir me comunicar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, em situações assim que não são familiares, faz com que eu me sinta muito bem, sabe? É uma sensação de autorrealização muito grande quando eu consigo fazer isso. No entanto, dentro do meu sistema de valores, a família é um valor que está em primeiro lugar para mim. Então, essa relação com o meu companheiro, essas condições que a gente proporciona para que os filhos possam crescer e se relacionar e se desenvolver como seres humanos, o nosso lar, a nossa casa, isso para mim é muito importante, é muito necessário. E já fazem 9 anos que eu casei, e como nós tivemos filhos por volta dos 30 anos, optamos então por estruturar essa base, estruturar o lar, investir em autoconhecimento, em cursos, em vivências, para que a gente tivesse ali recursos para lidar com essa questão de ser pai, de ter filho, de ter um ser humano ali dependendo da gente, né? E meu marido, ele segue um casal conhecido deles que fechou toda a casa deles dentro de um container e foi viajar o mundo. E aí eles estão viajando, eles fazem pequenos vídeos no Instagram mostrando como que é o dia a dia de vários países. Assim, eles já foram para a Indonésia, para a China, para o Japão, para a Rússia, e agora eles estão vários países, e agora eles estão na Bósnia. E ficar vendo aquilo desperta coisas que é uma coisa que meu marido, o Jean-Pierre, também tem, sabe? De querer ir pro mundo. Eu acho que isso é uma das coisas que fez com que ele se atraísse por mim, sabe? Essa vontade de ir pro mundo. Mas claro que pro mundo, quando você é solteira, né? Sendo só você é uma coisa. Ir pro mundo com filhos é uma situação completamente diferente, né? E aí eu falei pra ele, vendo aquele vídeo de manhã no café da manhã, eu falei pra ele, nossa, cara, não dá pra gente... Não sei, eu sinto que eu preciso dessa realização de que, sim, também é possível você viver esse tipo de coisa com os filhos, né? Óbvio que a gente vai se colocar em situações muito desconfortáveis, mas é justamente esse desconforto, superar esses desconfortos que vão trazer pra gente habilidades e maturidades para diversas coisas, sabe? E ele falou, nossa, realmente, eu também sou louco pra ir pro mundo, a gente devia ir pro mundo com os filhos e tal. E a gente foi pro sofá e continuou vendo os vídeos daquele casal. E aí eu, como administradora, já comecei a pensar várias coisas, né? Pensei, não, mas então todo mundo, antes da gente fazer essa viagem, todo mundo tem que estar falando inglês. As crianças têm que estar falando inglês, tem que estar afiado, né? E aí, porque também eu sou meio perfeccionista, sabe? Eu tenho que me preparar tudo. Se não tiver tudo muito bem preparado, eu não faço. E isso acaba sendo um pouco de autossabotagem, né? Quando não é bem equilibrado, é uma autossabotagem. E o Jean, como sabe que eu tenho esse perfil, ele pega e olha pra mim e fala assim: não, eu entendo o que você falou sobre o inglês, assim, eu concordo com você. Mas isso não é empecilho. Ele falou assim pra mim: dá pra gente viajar o mundo mesmo sem estar todo mundo falando inglês. Cara, quando ele falou isso, começou a dar um negócio dentro do meu coração. Eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Aí eu pensei, nossa, cara, da onde que tá vindo isso? E aí entra a reprogramação biológica. Da onde que tá vindo isso, cara? Isso é meu ou isso não é meu? Porque eu pensei assim, na minha vida, por que eu vou ficar chateada com isso? Eu nunca realmente estive numa situação onde eu não me virei porque eu não falo inglês, assim. Não justifica isso que eu tô sentindo.
Então isso deve ser alguma memória da minha família, deve ser alguma memória sistêmica. Aí fez sentido pra mim. Só que conforme aquele sentimento ia... Mas eu quieta. E conforme aquele sentimento ia crescendo aqui dentro, o comportamento dos nossos filhos ao redor começou a refletir isso que eu tava sentindo. E aí eles começaram a pular em cima da gente, a querer pegar o celular. E aí a gente deu o celular pra poder conversar, porque a gente tava nesse fluxo dessa conversa. E aí um começou a brigar com o outro. E a gente falou assim, ó, senta aqui do ladinho, tá? A gente tá conversando, a gente já vai falar com vocês. Então, amor, aí eu fui lá pra comunicação não violenta. O que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo? Porque a minha vontade era falar assim pra ele. Ah, então tá bom. Então tá bom. Já que você acha que não tem problema, que não precisa, eu não vou ficar atenta, porque eu sei que quando você viaja num país diferente, com pessoas diferentes, língua, você tá fora da sua familiaridade, você fica atento o tempo inteiro. E aí você ficar atento por você já é uma coisa cansativa. Você ficar atento por você e pelos filhos é mais ainda. E aí eu pensava assim, gente, por que eu não vou me precaver, né? Isso que ele tá falando é uma baita de uma irresponsabilidade. Porque então tá bom. Então nós vamos viajar e eu não vou ficar olhando para as crianças, eu não vou ficar atenta, vou deixar, não precisa? Não precisa. Se essas crianças se perderem, não saber falar inglês, não saber dizer onde moram, qual que é o nome dos pais e tarará, tarará, ele que se vira, eu vou olhar para ele e vou falar assim, viu, culpa, gente, eu tava aqui dentro, assim, e aquilo tava se construindo dentro de mim, né? E os filhos ali mais agitados, até que uma hora eu falei assim, vão pro quarto agora, porque eu quero falar com o pai de vocês e tal. Aí eu pensei assim, eu nem me critiquei, porque eu já sabia, aí entra a reprogramação biológica, que o meu cérebro reptiliano, porque eu tava acessando alguma memória com uma carga emocional, constelação sistêmica, uma memória familiar, que tava trazendo uma carga emocional aqui pra mim, entra comunicação não violenta, o que eu tô sentindo, que necessidade que tem aqui por trás. O meu cérebro reptiliano tá ficando carregado. Entende? Não, tava difícil aquela situação pra mim. E, tipo, nem me critiquei, tipo, ah, você quer ser a terapeuta e cadê a comunicação não violenta com os filhos? Pegou e gritou. Nem entrei nisso, porque eu sabia que eu precisava aliviar. Eu não ia conseguir resolver a situação, mudar a percepção, se eu não aliviasse o cérebro reptiliano e se eles não parassem de ficar interferindo o tempo inteiro, porque tava difícil puxar a lógica do pensamento, sabe? Da onde que tava vindo aquelas emoções. E eu não queria perder aquele momento, porque eu sentia que a carga emocional, ali, naquele momento, por mais simples que pudesse parecer em outros momentos da nossa vida, hoje, com todas as informações que eu tenho, com todas as informações que eu tenho, eu sabia que aquele momento era um momento de liberar uma memória familiar que estava gerando crenças, né, que me impedem, me sabotam. Ficou muito claro pra mim que aquela memória era um dos fatores que nos sabotavam a não tomar decisões que nos levassem a realizar esse nosso desejo, ou essa nossa, nem sei se tanto é desejo, mas uma vontade, sabe? Muito bem, os filhos foram pro quarto. E aí, voltamos aqui pra dentro, autoempatia, né? Antes de falar com meu marido, porque senão antigamente eu olhava pro G e falava assim, porra, tá, então você tá dizendo pra mim que não é importante as crianças falarem inglês? E aí? Tipo, não é importante o que eu tô falando? Mas eu não falei isso pra ele. Eu fiquei pensando, o que eu estou sentindo? Estou me sentindo insegura. Opa, tô me sentindo insegura. Por quê? Aí eu percebi que o que tava me incomodando ali era o fato de que quando ele falava assim pra mim, olha, isso que você tá sentindo, isso que você tá falando é importante, mas não é um empecilho e tal. Eu senti que quando ele falava isso, ele não tava realmente reconhecendo o quanto isso que eu tava falando era importante. Ele usava essas palavras para dar uma amenizada, né, para reconhecer assim, para passar a mão na cabeça da fera, para que daí ele pudesse dar a opinião dele. Mas você, ó, cara, você é muito perfeccionista. Por trás, né, das palavras deles era o que eu entendia. Você é muito perfeccionista, senão você fica arranjando empecilho pra tudo, você não faz nada. E eu quero fazer. Então eu senti que ele não me considerou realmente, não me olhou, e foi o que eu consegui falar pra ele. Eu falei assim, olha, eu sinto que quando você fala assim, você não tá realmente olhando pra mim.
você tá falando, você não tá sendo autêntico, assim, você não tá se conectando comigo. Você tá dando uma amenizada na frase pra daí lançar o seu desconforto pra mim, né? Faz sentido isso? E aí, como eu e ele, a gente já vem trabalhando esse negócio de reprogramação biológica, de comunicação não violenta, ele já percebeu que o que estava acontecendo comigo não era um ataque direto pessoal a ele. E aí ele me fez a pergunta assim, mas de onde tá vindo isso? Daí eu falei assim, olha, eu sei que isso que eu tô falando não é uma coisa minha, da minha experiência de Ana de vida. Eu acho que isso tá vindo de alguma coisa da família, alguma memória familiar. Sei lá, porque a minha avó veio da Alemanha, só que o irmão deixou todos os irmãos e os pais, o meu avô também. Então, eu acho que esses movimentos, assim, de ir pro mundo, foram movimentos com a família, foram movimentos difíceis, sabe? E aí o Jean fala assim pra mim, porque sozinha você foi, mas toda vez que a gente fala que a gente quer ir com os filhos, você fica arranjando alguma coisa, né? E aí eu falei pra ele, eu acho que o dia que eu me tornei mãe, eu entrei nesse campo morfogênico, eu entrei nesse campo que, de mãe, de responsabilização pelos familiares, enfim, esse campo que a gente sente quando a gente é mãe, que quando eu não era mãe, passava despercebida essas emoções pra mim. Então por isso que agora eu tô na influência desse espaço e tá confuso aqui pra mim, eu não sei o que que é. Aí ele falou assim, mas tá, e essa insegurança, né? Por que você sente ela? E aí, o que eu tava difícil de admitir, eu peguei, esqueci a CNV, porque eu peguei e só falei pra ele, assim, olha, porque eu gostaria de contar com você. Como que eu vou pro mundo e eu não vou contar com o meu companheiro, dele perceber o que que é importante ou não é? E aí ele falou assim, então eu acho que isso é uma coisa do seu pai, né? Ficar prestando atenção, e é porque você percebe que o meu corpo está sinalizando através das emoções que vêm que pro meu pai, na infância dele, como ele era alemão e ele nasceu um pouco antes da Segunda Guerra, ele teve fases assim que meu avô foi preso, eles ficaram sem saber onde é que ele estava, e a minha avó tinha que pegar todos os filhos no final da tarde, antes de escurecer, e sair da casa deles para ir dormir no mato ao redor. Então ia de 2 em 2, assim, e eles só voltavam no outro dia de manhã. E meu pai relata que eles viam as pessoas assim indo, eles viam as luzes assim das pessoas indo na casa deles, eles tinham que ficar bem quietinho no mato, porque senão eles poderiam ser mortos, enfim. Essas coisas de julgamento, de crítica, né, essas coisas de guerra. E aí, quando o meu marido falou assim, então isso é uma coisa do seu pai, eu percebi assim, nossa, realmente, cara, essa memória não é minha. Ó, meu corpo tá sinalizando essa angústia que eu senti no meu coração. Quando ele falou aquela frase que, a princípio, parecia que era uma coisa pessoal, eu percebi que com o auxílio da comunicação não violenta, eu entendi o que eu tava sentindo, qual que era uma necessidade. Com o auxílio da reprogramação biológica, eu entendi de onde que tava vindo isso. E aí eu falei assim, nossa, realmente é uma coisa do meu pai, é uma coisa da minha família, não é uma coisa minha, né? E isso me influencia a me auto-sabotar, a não realizar as coisas que eu quero. E foi muito louco. Aí as crianças já... É impressionante, porque daí as crianças já começaram... Eu já ouvi que lá no quarto eles pararam de brigar um com o outro. Esse informigamento que eu tava sentindo no meu corpo aqui em cima e essa angústia no coração começou a baixar, começou a baixar. E foi um alívio, assim, até na parte baixa do meu tronco, assim, foi um alívio. Aí eu até falei pro Jean, eu falei assim, nossa, que louco esse negócio de prestar atenção no corpo, que realmente o corpo vai sinalizando. Quando você foca, né, quando você põe o seu foco nisso, o corpo sinaliza mesmo. Aí ele falou assim, Ana, eu vou ter que ir porque eu tenho que tomar banho, né, ele precisava tomar banho pra sair. Daí eu falei, vai. Eu aproveitei que tava todo mundo lá dentro e vim aqui pro escritório da minha casa. E aqui no escritório da minha casa tem essa árvore. Lá no Sendas também tem. Mas aqui em casa tem essa árvore. E esses quadrinhos aqui são os quadrinhos que eu coloquei os nomes de todos os nossos ancestrais da nossa família. E aí eu sentei aqui no chão. E aí entra o Ponopono. Sentei aqui no chão e falei assim, olha, eu sinto muito por quem quer que tenha sentido essa insegurança,
em relação aos filhos, em relação a estar num lugar diferente, numa cultura diferente, né? E aí eu fiz o Ho'oponopono pra todo mundo, me ajoelhei, olhei para esses ancestrais, falei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E fui fazendo isso até que o meu corpo sinalizou que aliviou, sabe? E aí agora entra a hora terapia botânica. Eu tenho aqui em casa essas que a Luísa me passou. A Luísa trabalha comigo, quem não sabe, a Luísa trabalha comigo, a Luísa Dalmolin. São sálvias brancas lá dos Estados Unidos e elas são muito usadas para defumação, né? E elas limpam demais o campo energético, né? Então eu fui lá, coloquei fogo numa sálvia e passei essa fumaça em todo o meu campo energético. Fui lá e passei no meu marido, nos meus 2 filhos, para que a gente realmente liberasse essa memória que não era nossa, que era da nossa família. Então é isso. Como que aconteceu, né? Um fato que surgiu, que eu tive a oportunidade de poder resolver ele com o auxílio da comunicação não violenta e com o auxílio da reprogramação biológica. E depois que eu descobri o que era, vamos pro Ho'oponopono, né? E aí, por fim, e junto, né, e tal, o auxílio da oroterapia botânica, como que você pode aliviar isso, como você pode limpar isso, né? E eu acho legal falar isso porque terapia, a minha experiência diz que terapia não existe uma que resolve tudo, né? E eu acho lindo como uma terapia se entrelaça na outra, como uma pode ajudar e complementar a outra. Eu acho lindo como isso acontece, né? Como a gente se autoconhece. Então era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que esse exemplo auxilie você também nessas percepções, nessa autoempatia que você pode fazer com você mesmo quando as coisas começarem a surgir no dia a dia de vocês. Até a próxima, um abraço!